Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago do Amaral e este é mais um capítulo do Por Trás dos Clássicos. Em tempos de coronavírus surtando na Europa, vamos falar um pouco sobre um dos maiores clássicos da Itália, o Derby della Capitale entre Lazio e Roma. O fator que agrava essa rivalidade é um pouco diferente das outras. O fato dessas duas equipes não conquistarem tantos títulos como outros gigantes da Europa faz com que a partida ganhe uma importância ainda maior. Mas vamos rebobinar um pouco a fita e falar sobre como essa rivalidade nasceu. Tem um pouco a ver com a fundação da Associazione Sportiva Roma. Os clubes do norte da Itália dominavam o futebol no país, e as equipes da capital queriam competir com esses times. Então, para isso, elas se uniram para formar uma equipe só, a Roma. Mas teve um time que meio que não aceitou essa proposta. Foi exatamente a Lazio, que contou com o apoio de Benito Mussolini, Il Duce, que na época até chegou a revelar sua torcida para a equipe laziale. Essa história, porém, ainda contém umas certas controvérsias, apesar de ser tomada por muitos como uma verdade absoluta. E foi exatamente esse apoio do Mussolini que criou um pouco de um fator que acentuou essa rivalidade. Os nacionalistas da Itália ficaram ao lado da equipe laziale, enquanto a esquerda, mais proletariada e socialista, preferiu os giallorossi. Isso dura um pouco até hoje, com essas duas equipes mantendo, de certa forma, essa imagem de esquerda contra direita. A Lazio, inclusive, carrega essa pecha de ser o time do fascismo na Itália durante muitos anos. Aliás, até os dias de hoje. Jogadores, inclusive, chegaram a demonstrar apoio a esse movimento. O mais conhecido deles é Paolo Di Canio. Quando atuava pela Lazio, o jogador comemorou um gol uma vez, indo até a torcida do clube e fazendo a saudação nazista. Uma famosa torcida organizada do clube, inclusive, chegava a carregar a bandeira desse movimento tão trágico para a história da humanidade. São os Irriducibili, que esse ano, depois de 33 anos de existência, foi extinta. Trazendo de volta Mussolini para a rivalidade, temos que contar o caso dos Oriundi e da Guerra da Abissínia. Querendo utilizar a Copa de 34 como uma forma de propaganda do seu governo, Il Duce chamou alguns jogadores sul-americanos para fazer parte da seleção italiana daquela época, os chamados Oriundi. Entre eles tinha até o brasileiro Filó. Acontece que um ano após a conquista do Mundial, Mussolini invadiu a Abissínia e resolveu chamar esses jogadores naturalizados para a própria guerra. Ele disse que se eles poderiam jogar pela Itália, eles também poderiam morrer por ela. Só que nem todos os jogadores naturalizados foram chamados para esse conflito. Pois bem, a Roma, que representava com seus torcedores o movimento opositor à ditadura de Mussolini, tinha alguns jogadores que estavam indo muito bem no campeonato italiano. Inclusive, a campanha da equipe era muito boa. O time estava liderando o torneio e próximo de conquistar o título nacional. Só que, bom, como eu expliquei, era um time que representava o movimento opositor a Mussolini. Então, um time que não ia com a cara do ditador, ganhar o campeonato nacional não era a melhor coisa para o governo, né? Pensando nisso, o ditador resolveu chamar para o conflito na Abissínia somente os jogadores que atuavam pelo clube giallorossi. Eram eles Guaita, Scopelli e Stagnaro. Os três não quiseram ir para o conflito, obviamente, uma vez que não eram italianos. Voltaram para seus países, desfalcaram a Roma, que acabou perdendo o campeonato. Os jogadores da Lazio, suposto time do ditador, não foram chamados para o conflito, não. Uma coisa é certa, em dia de Derby della Capitale, Roma é uma cidade que para e vira um verdadeiro centro de guerra. O estádio olímpico fica belíssimo, dividido pelas duas torcidas, claro, quando elas não começam a se degladiar fisicamente. Oi, então é isso, eu vou ficando por aqui mais uma semana que nós falamos, dessa vez de um clássico italiano. Bom, vocês entenderam o contexto que eu falei lá no início do coronavírus? Itália parada, foi um dos países com mais casos. Bem, antes de tudo, se previnam, né? Vamos lavar as mãozinhas para ninguém ficar infectado com essa doença, por favor. E, claro, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, fiquem ligados que de 2 em 2 semanas, às terças-feiras, às 18 horas, vai ter vídeo novo aqui no Por Trás dos Clássicos. Comentem aqui qual clássico vocês gostariam de ver para eu contar um pouco mais a história, contar histórias desse clássico
Esse de Roma e Palácio pode ter sido até, muita gente vai achar polêmico, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possível para conseguir, claro, ter mais visualizações, é muito importante. Isso vocês notaram, né? Eu tô aqui com uma camisa da Roma, mas aqui não tem uma da Lazio. Eu já teve clássico porque, por exemplo, Argentina e Inglaterra não tinha camisa de nenhuma das duas seleções. E, Barcelona e Real Madrid eu tava com a camisa do Atlético. Galera, consigam um patrocínio pra mim. Eu só quero isso. Um patrocínio. Mandem aqui camisas dos times e tal. Mandem camisas pra mim, eu gosto. Tenho várias, mas falta camisa de time que é pra eu falar aqui, né? Então, mandem mimos, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Não se esqueça de compartilhar, curtir, pá.